O título desse livro eu poderia chamar como Vivência, afinal aqui no Paraná o tempo é muito estranho. Só que o que acontece nesse livro é muito diferente de uma temperatura ocasional, afinal nós estamos falando do filho do mestre escrevendo 4 novelas de terror e suspense. Será que valeu a pena? Será que não? Vou falar pra vocês depois da minha vinheta. Mas antes eu vou pedir que você se inscreva nesse canal, é muito importante pra mim e pro crescimento dele. Curta se você gostou desse conteúdo e compartilhe com os seus amigos que são fãs do Stephen King ou até mesmo do próprio Joe Hill. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, muito bem-vindos a mais uma crítica literária por aqui, e dessa vez eu vou falar sobre um livro do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, autor que eu sou muito fã, e já posso dizer que eu já li algumas outras obras do Joe, e eu sei que ele tem a sua identidade própria, mesmo claramente bebendo da água do pai. Nesse livro, que é O Tempo Estranho, que tem essa capa bem interessante, a gente vai ver 4 novelas de suspense, uma de ficção científica, poderia dizer, e cada uma delas vai ter uma relação com o tempo, por isso o título desse livro é Tempo Estranho. Eu vou falar pra vocês sobre cada conto específico, o que eu achei, qual foi a minha experiência, e depois eu falo pra vocês qual é o meu resumo sobre a qualidade da obra em si, de acordo com a minha ótica. Já vou começar em alto estilo então, falando sobre o primeiro conto, que é o Morte Instantânea. Nesse conto a gente vai conhecer um garoto que ele tem problemas com o peso, com autoestima, é muito jovem e não consegue se enturmar, não tem amigos, vive meio que só com seu pai, afinal a sua mãe acabou saindo para fazer uns trabalhos e não volta com tanta frequência assim. E esse garoto em um belo dia acaba vendo sua vizinha, que inclusive já foi a sua babá até pouco tempo, andando meio desmemoriada pela rua, descalça, meio que perambulando. E essa senhora começa a falar diversas coisas que não fazem sentido, só que uma coisa que ela fala acaba chamando a atenção do nosso protagonista, que é para ele tomar cuidado com o homem que tira fotos. Ele guarda essa informação que fica com ele até o momento que ele acaba encontrando de fato um homem muito estranho que está num posto de gasolina e ele tem uma máquina fotográfica. Não vou falar para vocês o que acontece além disso, mas posso dizer para vocês que esse conto abrindo esse livro foi uma das melhores coisas que o Joey poderia fazer, afinal ele jogou minha expectativa lá em cima. Aqui a gente tem uma história daquelas típicas do Stephen King, onde eu leio e fico com a voz embargada, onde eu consigo sentir várias emoções ao mesmo tempo, e uma delas é o terror, mas eu garanto para você que não é a maior emoção que eu senti aqui. A única coisa que eu posso dizer para vocês com uma crítica a essa história que eu gostei tanto, é que ela se alongou demais no seu final e ela teve uma espécie de epílogo que eu achei desnecessário. É como se no finalzinho desse livro o Joe Hill batesse a foto um pouquinho depois do esperado e acabasse perdendo aquele frame perfeito. Mas mesmo assim a gente tem uma história muito legal. Já na nossa segunda história, a gente continua lá nas alturas com o título Carregado. Novela essa que conta a história de um segurança de shopping que tinha pretensões a ser policial, só que acabou não conseguindo e em determinado momento acaba se envolvendo em uma confusão dentro desse shopping, aonde ele precisa dar um tiro. E essa ação que ele comete muda tudo na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Não vou entrar muito em detalhes sobre esse conto, só que ele tem um pouco dessa vibe do terrorismo, um pouco dessa vibe do debate contra armas, a favor de armas, tem toda essa questão e também tem, claro, um lado político muito forte do Joe Hill aqui, assim como há do Stephen King em diversos livros, e eu gostei muito disso porque é um conto que tem muita identidade. Eu achei muito legal essa história toda, do começo ao fim, inclusive eu acho que muitas pessoas vão ficar chocadas com esse final, porque de fato ele não é um dos finais mais palatáveis, mas ele faz todo sentido com a obra de modo geral. E aqui a gente tem uma história de um vilão incrível, daqueles vilões que o Stephen King criou e deixou lá no panteão. Com toda certeza o Joe Hill pode colocar esse vilão aqui lá no seu panteão também como um dos melhores. Se você leu esse conto, conta pra mim o que você achou, que pra mim foi excelente. E a gente chega no terceiro conto, que é O Tempo Estranho, que dá a capa a essa obra, o título também. Afinal, aqui a gente vai conhecer uma das histórias mais mirabolantes que eu já li. Nesse conto, um cara que se considera fracassado, é muito apaixonado por uma garota há muito tempo, inclusive já fez diversas loucuras por ela, a ponto de participar de uma banda, ficar sempre por perto, inclusive se aproximar da melhor amiga dela para que continuasse por ali. Só que eis que, para chamar a atenção dessa garota, ele resolve quebrar todos os protocolos possíveis dos seus medos e pular de paraquedas.
que para ele é uma coisa que ele jamais imaginaria que fosse fazer, porque ele tem muito medo de altura. E ele vai ter mais medo ainda porque ele está numa história de Joe Hill, que é filho de Stephen King. Então quando ele pula desse paraquedas, ele cai em uma nuvem, e nuvem é essa densa. Então ele não consegue descer, como se ele tivesse caído sobre uma plataforma. E conforme ele fica sobre essa nuvem, ele começa a sentir uma voz que fala na sua cabeça, não é bem no seu ouvido. E essa voz vem dessa nuvem, inclusive ela começa a fazer algumas formas para agradá-lo. Faz uma forma de mulher, uma forma de comida, tudo para que ele fique ali de modo mais feliz possível. Essa história é completamente deslocada, é uma ficção científica completamente nonsense. E eu vou dizer para vocês que é uma das histórias que eu menos me agradei, por mais que eu ache que é uma história muito criativa, e por essa questão eu levo ela em consideração dentro dessa obra, mas mesmo assim é uma história boa, não é uma história ruim, o que deixa esse livro ainda nas alturas, só que caindo um pouquinho, mas não chegando ao solo. E a gente chega na última história, que é A Chuva, onde mais uma vez o Joe Hill fala sobre um apocalipse. Assim como ele falou lá no Mestre das Chamas, ele volta a falar sobre esse tema aqui, só que ao invés de fogo, aqui ele vai ter um apocalipse pela chuva, que começa a cair canivete. Você já deve ter ouvido essa expressão da sua avó, da sua mãe, que está chovendo canivete. Aqui nessa história essa expressão é quase literal. Não vai chover canivete de fato, mas vai chover pequenos filetes de cristal que são tão finos e tão duros que atravessam qualquer pessoa, qualquer animal e qualquer ser vivo. E essa grande onda de destruição passa pelas cidades e vai meio que acabando com o mundo. A gente vai acompanhar então uma protagonista muito forte que vai precisar se deslocar de um ponto a outro, como várias histórias de apocalipse, e como a humanidade perde os seus limites e a sua decência em um estado de caos, assim como aconteceu lá em Nevoeiro de Stephen King, e aconteceu em vários outros livros sobre Redoma também, que é essa ideia do que um grupo de pessoas em desespero é capaz de fazer. Vou dizer que essa história, ela é muito boa, muito interessante. Consegui perceber várias cenas onde o Joe Hill mexeu no psicológico, mexeu no emocional, só que vou dizer que infelizmente é a história que não me envolveu no seu final, porque ele resolveu explicar e foi muito autoexplicativo. Mais uma vez, eu acho que ele acabou perdendo o seu timing de fim. Ele poderia finalizar sem dar tanta explicação e ter um conto que fosse muito mais lógico. Só que ele resolve parar para explicar, e essa explicação não é muito verossímil para mim, pelo menos. Mas caso você esteja em dúvida sobre comprar ou não esse livro, vou dizer que em saldo ele está muito positivo, muito além daquilo que eu imaginava. Os contos são de alta qualidade e a gente consegue ver uma identidade do Joe Hill muito diferente da do Stephen King. Então, caso você tenha lido, escreva embaixo o que você achou de cada conto, como que você se sentiu. Caso você ainda não leu e pretenda ler, escreva também para mim. E caso você tenha alguma dica, escreva aí embaixo, que eu adoro as dicas de vocês. Então finalize esse vídeo porque eu tô bem gripado, afinal o tempo aqui em Curitiba tá muito estranho.